E aí, pessoal, vamos lá continuar na nossa aula de vozes verbais, tá? Agora nós vamos passar para a voz passiva sintética. Voz passiva porque o sujeito vai continuar recebendo a ação verbal. E sintética porque só vai aparecer um verbo. E quem vai sintetizar isso tudo, toda essa informação, o sujeito como paciente e um verbo só, é uma partícula C. Então sempre vai aparecer o C junto a um verbo, tá bom? Então vamos lá, antes de falar sobre o ser dentro da voz passiva sintética, eu gostaria de falar sobre duas classificações da palavra ser, tá? É uma das palavras que mais tem classificação na língua portuguesa, eu gostaria de falar só sobre duas, ok? O ser pode ser PA. O que é PA? Partícula apassivadora. Olha, o próprio nome já diz, partícula apassivadora, quer dizer, obviamente, que ele vai indicar que ele está pacificando a voz verbal. Então, vai estar na voz passiva sintética, ok? Vamos lá. Quando que o C vai ser uma PA? Quando ele estiver ligado a um verbo, que esse verbo tiver como classificação ser transitivo direto ou o bitransitivo, ok? Que é o transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos lá, move-se montanha. Eu tenho um verbo move ligado a uma partícula C. Vamos analisar. Quem move, move algo ou alguém. Então, esse verbo mover, ele precisa de um complemento. E esse complemento, ele vem sem preposição. Ok? Então, vamos lá. Move o quê? Posso colocar aqui, ó. Move o quê? O que eu responderia? Montanha. Só que eu quero que você atente para um macetinho, tá? Isso daqui, essa fórmula para achar objeto, fica como macete. Por quê? Você vai utilizar essa fórmula, ok? Se utilizar uma dessas duas perguntas acima, que você acharia o objeto direto, na verdade, esse C transforma o objeto direto em sujeito. Sujeito paciente, portanto, tá? Porque ele é uma partícula passivadora. Então, ele vai transformar o suposto objeto direto que você acharia na fórmula em sujeito paciente. Então, vamos lá. Move. O verbo mover expressa ação? Nós já vimos que sim. Eu colocaria aqui na fórmula move o que, a minha resposta é montanha, seria o meu objeto direto. Sempre quando o verbo tiver com a partícula C e eu colocar ele na fórmula aqui para achar o objeto e eu iria achar um objeto direto, quer dizer que esse objeto direto vira sujeito. Ok? Esse objeto direto vira sujeito. Por quê? O que faz o suposto objeto direto virar sujeito? A partícula C, porque ele pacificou o sujeito, tá? Ele pacificou de tal forma o sujeito que o sujeito pareceu até ser um objeto. Como que eu posso ter certeza que isso daqui é sujeito e não objeto? Qual que é a ordem lógica da frase? Lembra? Ordem lógica da frase? Ordem lógica seria a ordem direta, né? Sujeito, depois vem o verbo e depois os seus complementos. Essa é a ordem direta de frases, certo? Vamos lá, para eu ter certeza que isso aqui é sujeito. Todo sujeito ele pode vir na sua ordem natural. Então, se eu trocar de ordem sem alterar o sentido, quer dizer que isso daqui é sujeito. Eu faço um teste, tá bom? Como uma prova real. Então, vê se eu posso trocar a frase. Colocar assim, ó, montanha é movida. Não é a mesma coisa eu dizer move-se montanha? Montanha é movida. Então, se eu posso inverter a frase, quer dizer, então, que eu estou afirmando, atestando que isso daqui é um sujeito paciente, ok? Então, se eu tenho um verbo transitivo direto junto com uma partícula C, essa partícula C é uma partícula apassivadora. Portanto, o que aparecer depois dele é um sujeito paciente. Vamos ver no próximo exemplo. Escreve-se carta a parentes. Gente, verbo escrever. Quem escreve, escreve algo a alguém. Vê se nessa frase aqui não tem essas duas informações. O que foi escrito? Carta.
Para quem? A quem? A parentes ou para os parentes, tá? Então, olha, eu tenho essas duas informações. Quando eu tenho essa regência verbal, quem dá algo a alguém. Quem escreve algo a alguém. Quem faz algo a alguém. Quando eu tenho essa regência, essas duas informações dentro da frase, quer dizer que esse verbo ele pediu dois complementos, sendo um objeto direto e outro objeto indireto, tá bom? Então, olha, ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele pede essas duas informações. Vamos lá, só que esse verbo transitivo direto e indireto, bitransitivo, ele está ligado ao quê? A uma partícula ser. Então, muita atenção. Quando tiver a partícula ser, ela pode transformar o suposto objeto direto em sujeito. Vamos lá. Escrever expressa uma ação? Sim. Coloco na forma. Escreve o quê? A minha resposta seria carta. Só que eu tenho a partícula ser. Então, ela transforma o meu suposto objeto em sujeito. Deu para entender? Vamos lá aqui, ó. Vende-se casa. Verbo vender. Vende o quê? Eu responderia casa, obviamente. Essa é a informação. Só que esse verbo está ligado a uma partícula ser. Então, essa partícula ser faz com que o suposto objeto vire sujeito. Beleza? Porque se eu respondesse aqui, eu teria a informação de um objeto direto. Sendo objeto direto, esse é um verbo transitivo direto. Deu para entender, gente? Acho que sim, né? Alugam-se apartamentos. Verbo. Alugam. Alugam o quê? O que você responderia? Apartamentos. Só que o que tem aqui junto com o verbo? O ser. O ser vai transformar o meu suposto objeto em sujeito. É um sujeito paciente. Tá? Prega-se botão. Prega o quê? O que eu responderia? Botão. Não seria o meu objeto? Só que esse ser vai transformar o meu objeto em sujeito. Por que ele transformou o objeto em sujeito? Tá? Porque esse ser, ele pacificou o meu sujeito. Esse sujeito, ele está como receptor da ação verbal. É um sujeito paciente. Então, sempre quando eu tiver um verbo, ok? Que eu posso responder uma dessas duas perguntinhas aqui com a outra informação que vier na frase, ó, essas duas não acham objeto direto? Então, quer dizer que esse aqui é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Então, eu tenho ser junto com o verbo transitivo direto ou junto com o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, você sempre vai achar que aquilo ali é um objeto. Tá? O que vai fazer com que o objeto vire sujeito mesmo? Acho que vocês já entenderam, né? A partícula ser. Beleza. Fechado aqui, né? Essa é a classificação do ser quando for PA. Quando ele for PIS, partícula de indeterminação do sujeito, simplesmente ele vai estar ligado a verbos transitivos indiretos ou a verbos intransitivos. Tá bom? Então, precisa. Quem precisa de algo ou de alguém. Quando eu coloco aqui o verbo precisar na forma para achar o objeto, precisa, qual é a pergunta? É uma das duas que faz com que o ser transforme o suposto objeto em sujeito? Não. É uma das duas abaixo. E com essas duas aqui a gente não mexe. Precisa-se de balconistas. Olha só. Precisa de quem? Ok? Precisa de quem? Então, precisa de que você precisa? Então, a resposta seria de balconistas.
Se eu faço uma dessas duas perguntas, eu acho sim objeto indireto. Esse aqui não mexe, tá? Um objeto indireto não mexe nunca, ok? Então, eu tenho um objeto indireto. Esse verbo é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, se ser vai ser um PIS, partícula de indeterminação do sujeito, ok? Vive, verbo viver, eu vivo. Depois desse verbo, para você entender a minha informação, eu não preciso colocar nada para você entender que eu vivo. Se vier informações a mais com esse verbo, quer dizer que você vai falar onde você vive, como você vive, com quem você vive. Então, informação de lugar, de modo, de companhia é adjunto adverbial. Ó, vive-se bem. Bem é o modo como é vivido. Então, é um verbo aqui que só tem adjunto adverbial como companhia. Verbo que só tem adjunto adverbial como companhia é um verbo intransitivo. Eu tenho um verbo intransitivo ligado a uma partícula ser. Pode ser PA? Nunca. Ele só pode ser PIS, partícula de indeterminação do sujeito, ok? Ser ligado a verbo transitivo indireto ou a verbo intransitivo só pode ser PIS. Ser ligado a verbo transitivo direto, ele só pode ser PA, ok? E na formulazinha, a pergunta que você faria a ele, ele vai transformar o suposto objeto em sujeito paciente. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.